A palavra dinâmica vem do grego dynamis, que significa força, energia, ação. A partir do momento que temos duas ou mais pessoas se comunicando e trocando informações, elas estão se movimentando, aprendendo. E se há uma interação, há dinâmica. Voltando um pouco na história, um dos criadores dessa teoria foi o psicólogo alemão Kurt Lewin, que utilizou a expressão dinâmica de grupo ao pesquisar grupos e ver como as pessoas reagiam no coletivo. Da teoria surge a técnica da dinâmica de grupos, que pode ser aplicada em diversos contextos e com diferentes objetivos, como vamos ver adiante. No Brasil, a dinâmica de grupo foi introduzida por Pierre Weil em 1960 para desenvolver a atuação do indivíduo como membro e como líder. Em 1965, foram lançadas duas publicações importantes sobre a teoria e a prática dos grupos T, ou grupo de treinamento. O Laboratório de Sensibilidade, de Fela Moscovici, e Dinâmica de Grupo e Desenvolvimento de Relações Humanas, de Pierre Weil. Com as dinâmicas e vivências, opta-se por uma abordagem que integra teoria e prática, mediadas por vivências de situações e sentimentos e de elaboração das emoções, afetos e conflitos. E por que usar dinâmicas em sala de aula? Quando aplicadas ao contexto educativo, seus principais objetivos são desenvolver a capacidade de criação, comunicação e respeito às diferenças, construir novas relações e conhecimentos, resgatar a autoestima e estimular a reflexão e a revisão de atitudes e comportamentos. A educação demanda processos mais participativos e questionadores. O mais inteligente deixou de ser o que tem melhor memória e passou a ser aquele capaz de fazer a análise e a interpretação das coisas. E as dinâmicas podem ser boas aliadas. Além disso, o uso de jogos e dinâmicas de grupo torna o aprendizado motivador e mais interessante para o participante, que poderá estar envolvido na situação como um todo, fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem. Mas atenção! Jogos e dinâmicas de grupo não são expressões com significado idêntico. Apesar de as duas significarem atividades utilizadas para facilitar o funcionamento de um grupo, cada uma tem a sua particularidade. Os jogos têm curta duração, um componente lúdico claro e podem ser utilizados visando o aspecto social e/ou educativo. Já as dinâmicas de grupo têm uma duração maior e o componente lúdico reduzido. Elas podem trabalhar o nível individual ou coletivo dos participantes e seu conteúdo é educativo. Vale lembrar que esta técnica não é um fim, e sim um meio poderoso de integração e significação dos conteúdos trabalhados. Portanto, é fundamental ter a clareza de onde se quer chegar, qual o objetivo a ser alcançado e a função da dinâmica dentro do processo a ser desenvolvido. Agora, que tal conhecer algumas técnicas de dinâmicas de grupo? Técnica quebra-gelo ou aquecimento. Ela quebra a seriedade e aproxima as pessoas. Ajuda a tirar as tensões do grupo e resgata e trabalha as experiências infantis. Técnica de apresentação. Ajuda o grupo a se apresentar. Exige diálogo verdadeiro e precisa ser desenvolvida em clima de confiança e descontração. Técnica de integração. Trabalha interação e comunicação. Ajuda na visão que o grupo tem de si e do outro e faz os participantes pensar em suas atitudes e seu ser em relação ao tema. Técnica de animação e relaxamento. Ajuda o grupo a entrar em um clima mobilizador e alegre. Elimina as tensões e contribui para soltar o corpo e facilita o encontro entre pessoas que se conhecem pouco. E técnica de capacitação. Amplia a capacidade de escutar e observar. Facilita e clareia as atitudes dos animadores para que orientem melhor seu trabalho de forma mais clara e livre. Lembrando que toda dinâmica deve seguir 4 passos. Início, que é o momento do aquecimento e da acolhida. Desenvolvimento, ou seja, a condução do trabalho.
É importante saber lidar com o grupo e com os imprevistos. Término ou avaliação dos resultados de forma objetiva. E feedback, para que não haja interpretações e comentários desagradáveis. E agora, vamos para algumas dicas. Evite alterar a ordem da aplicação das técnicas, pois pode haver um comprometimento das outras estratégias do plano de aula. Estabeleça sempre um contrato de respeito e confiança entre os integrantes do grupo antes de começar a dinâmica. Se você observar reações muito intensas em algum jovem durante a aplicação de uma dinâmica, busque dar suporte no momento e depois de concluída a atividade. Em momentos de apresentação, motivação e integração, é aconselhável que sejam utilizadas dinâmicas rápidas, de curta duração. Não use expressões como "agora vamos fazer uma dinâmica". Isso fará o participante se proteger ou se fechar, perdendo por vezes a espontaneidade. O melhor é usar termos como atividades ou vivências. Também é importante não forçar a barra para algum membro do grupo participar, falar ou opinar sobre alguma coisa se ele não estiver afim. E lembre-se, neste contexto, você é um professor e não um amigo, confidente ou psicólogo. É importante que esta relação esteja clara para os estudantes.